Tô na terapia. E agora? E agora é que começa a brincadeira, né? Muitas pessoas têm essa dúvida, esse questionamento de mas como que é a sessão terapêutica, né? Que eu vou me deparar lá? Vai fazer pergunta, eu tenho que falar, eu tenho que trazer um assunto, né? Isso é uma coisa que traz muita angústia para as pessoas, principalmente quando elas buscam a terapia e, e aí vamos supor, eu tô aqui, eu busquei, agora eu não sei o que eu faço. Então fica tranquilo que esse vídeo vai te explicar o principal que você vai encontrar na terapia. O resto, ele acontece naturalmente. Então vamos lá, a gente vai falar agora como funcionam as sessões. As sessões geralmente são de 50 minutos a 1 hora, né? Geralmente fecha em 1 hora aí, podendo estender um pouquinho mais, 5 minutinhos, 3 minutinhos, vai depender do terapeuta, ou acabar um pouquinho menos. O que importa é que tenha um fechamento aquela sessão. Então vai vir um assunto, ou você traz, ou ele surge lá na sessão, e aí ele tem um pico, né? E depois ele declina e aí tem esse fechamento. O espaço da terapia ele é estruturado, mas ele também é flexível. Vale lembrar que cada abordagem que eu comentei no outro vídeo, ela vai ter uma estrutura diferente, mas todas elas vão levar ao mesmo objetivo, que é a tomada de consciência desse paciente. A sessão não é um interrogatório, a sessão não é uma entrevista, a sessão ela é fluida e ela é de acordo com a demanda do paciente e com a forma que o terapeuta vai estruturar essa sessão. Existe uma escuta técnica, então o terapeuta ele tá te ouvindo e ele tá captando algumas coisas que você diz que trazem informações como padrão, sobre sentimentos, sobre a forma de se comportar, o tipo de relação, e ele vai armazenando isso e vai trazendo de acordo com as outras sessões, os outros assuntos, e aí vai te dando esses elementos para que você comece a tomar consciência. Primeiras sessões, o que esperar então? Aqui é muito importante, porque as primeiras sessões, ela é um mapeamento do terapeuta. Então é muito importante que você fale, vai falar a sua história, falar os contextos, né, a sua queixa. É muito importante, porque nesse mapeamento que ele vai fazer, ele vai já identificar os principais pontos, os pontos mais importantes do momento para tratar. Por quê? Imagina que a gente é uma cebola. Vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar essa analogia. É, a gente tem camadas, igual a cebola. Então, para a gente lidar com um assunto muito profundo que está no interior dessa cebola, por exemplo, a gente vai precisar ver as camadas anteriores, porque não vai dar para acessar. Não sei se vocês lembram, se vocês não viram o vídeo que eu conto sobre o inconsciente, eu vou deixar ele aqui na descrição para vocês verem sobre a descrição do inconsciente, como é que é. Então, tudo que tiver muito conteúdo, muita coisa densa, né, muito assunto a ser resolvido, ele vai estar lá dentro, lá no fundo desse inconsciente, lá no fundo desse iceberg, né, que eu conto. E não dá para acessar lá assim, sem antes ver essas coisas que estão aqui fora. Então, o terapeuta com essa escuta ativa técnica dele, ele vai identificar, tem essa camada aqui, tem essa camada, tem essa outra, e ali no meio ainda a gente não sabe o que é, não vai acessar ainda, mas antes a gente vai tratar de coisas mais superficiais. Por isso que as sessões, já vou linkar com outro assunto, que é o tempo, né, a duração de um processo terapêutico, ele varia muito. Ele vai variar do assunto e ele vai variar também pela pessoa, porque vai depender de cada pessoa o tempo que ela vai levar para absorver, para mastigar aquele assunto, para digerir, falar ok, né? Então vamos para a próxima camada. Isso não é consciente, isso não é assim, nossa, agora a gente está indo para a próxima camada. Não, é uma coisa que vai acontecendo, né? Você vai se abrindo
para uma nova camada, aquela camada anterior ela vai se dissolvendo e aí você já está pronto para a próxima camada. Com o tempo ele vai depender da profundidade da demanda. Então, se são questões pontuais, sei lá, você está procurando um emprego, você está tentando decidir se separa ou o que quer que seja, um assunto pontual, o processo ele é mais breve. Se são questões mais estruturais, o processo é mais longo. Agora, para autoconhecimento, ele é constante, porque a gente, como eu disse, é cheio de camadas e conforme a gente vai removendo, dissolvendo uma camada, surge outra. E a gente está sempre em desenvolvimento. Então, conforme a gente vai vivenciando coisas, vai acontecendo coisas na nossa vida, a gente vai passando para outras fases e vai entrando nessa questão do autoconhecimento que é constante. Então, muita gente já na primeira sessão acha que vai chegar lá e já vai sair meio resolvido com algumas decisões já que sei lá, foi tirar uma dúvida, eu tô querendo terminar com meu namorado e aí eu vou lá numa sessão e já tira essa dúvida e já resolve e toma uma decisão. Não, a gente leva um tempo até que esses assuntos se assentem, mas antes disso, existe um tempo de vínculo que a gente chama, que é necessário criar um vínculo entre terapeuta e paciente. É comum ficar ansioso, não saber o que falar, ter medo, né, de ser julgado, muito comum é testar o terapeuta, né? Vou falar um negócio aqui, vamos ver como é que ele vai reagir. Então, tudo isso é esperado, tudo isso é na fase de criar o vínculo. Então, você vai a uma sessão, você vai sentindo o campo ali, você vai sentindo o terreno, né? Você vai falar assim, deixa eu ver até onde que eu posso ir, deixa eu ver como que ele vai reagir, e aí eu vou me abrindo. Aí tem um número de sessões ali, ele não é exato, mas é bem pouco, que o paciente fala assim, ok, vou confiar nele, né? Esses são os mais resistentes, mas geralmente a gente já vai para uma sessão de terapia sabendo que é um terapeuta e que eu posso confiar nele. Então, eu já falei do tempo de tratamento, agora eu vou falar sobre sigilo. Muita gente teme a questão do sigilo ser quebrado, né? Ai, meu terapeuta vai falar. Por isso que também tem a questão de você não poder tratar, o terapeuta não poder conduzir ali um processo terapêutico com um amigo do familiar ou filho, sei lá o quê, porque ele pode temer que, como o paciente, o terapeuta é colega, é conhecido do familiar ou o que quer que seja, ele pode revelar o que eu trago aqui em sessão. Então, a abertura, a criação desse vínculo pode demorar muito ou talvez nunca acontecer, ou ele pode só falar coisas achando, né, que esse terapeuta vai contar as coisas para o outro, então vai falar coisas que ele quer que o outro saiba. Às vezes numa conduta bem provocativa, às vezes é por pirraça, né? Principalmente adolescente, criança que tem essa informação, né? Ah, o terapeuta é amigo da minha mãe e vai contar para ela. Existe um código de ética que o psicólogo precisa seguir e há casos, há exceções onde há risco de vida que aí, como ética, né, o profissional pode quebrar. Então, isso é previsto em lei. E aí, nesse caso que tem risco de vida, é possível a quebra do sigilo. Mas o mais importante é saber que esse espaço é protegido, ele é seu. Você vai falar o que quiser, você não vai falar o que não quiser, você vai trazer assuntos, você pode parar assuntos. A ideia é que saiba que esse lugar é seu, esse espaço é seu e ele é protegido, ele é seguro. O que fala na terapia, fica na terapia. Tudo bem? Medos mais comuns. E se ele me julgar? E se eu chorar? E se eu descobrir alguma coisa que eu não quero? E se eu não mudar? E se a terapia não funcionar para mim? É aqui, quando esses medos começam a vir, que muita gente para. E para inconscientemente. Para porque, eu preciso guardar dinheiro. Ah, é porque agora eu quebrei o carro e agora eu vou ficar um tempo sem poder gastar.
essas resistências surgem nesse momento. Mas também é muito importante esse momento, esse medo, né? Porque o que ele significa? Que você está começando a acessar camadas mais profundas, você está começando a perceber que tem algo importante a ser revelado. O que não sabemos, mas como a gente teme o novo, então, melhor não saber. E o que é esse algo importante? Ele geralmente é a nossa vulnerabilidade, que é fundamental para o processo terapêutico, para você se colocar nesse lugar de vulnerabilidade para poder ser transformado, para poder acessar esses lugares que você desconhece e que vão trazer angústia, que vão trazer receios, mas que você tá lá, você tá inteiro, você tá se conhecendo, você tá falando, nossa, eu tenho isso, que legal, eu não sabia, vamos lá, né? E isso é o legal, é você ultrapassar essa barreira da vulnerabilidade, se expor a ela e ultrapassar. Eu sempre dou o exemplo daquele filme Náufrago, não sei se vocês já assistiram, mas tem uma cena que o Tom Hanks, ele cansa de ficar lá na ilha, ele cria uma jangada e vou embora daqui. E aí ele pega as coisas mais importantes lá dele, que é a bola do Wilson lá, e aí ele vai. Só que chega num lugar, no mar, que é a fase da arrebentação. E essa fase da arrebentação, lá no filme, a jangada dele não suporta, ela é muito forte, ele não consegue atravessar. E aí ele volta bem frustrado e reforça a jangada dele, faz uma mais potente ali e vai e atravessa. Então, esse lugar ele é muito importante e todos nós chegamos em vários contextos na nossa vida, não só na terapia. Mas na terapia é muito importante, porque a hora que a gente chega nessa fase, a gente tende a retrair, ir para o conhecido, ir para a zona de conforto. Falar, eu tava gostando tanto, mas bem agora aconteceu esse negócio, eu vou ter que parar. Não pare, não pare. Então, essa fase da arrebentação, ela vem um pouco antes, que é no começo, você fala, eu não vou mexer com esses negócios, não. Vai, atravessa, reforça a jangadinha, abre isso com o terapeuta, fala assim, olha, eu não sei, eu não tô querendo continuar, que essas questões vão ser visitadas e quando você olha para elas, identifica que elas existem, elas tendem a dar uma amenizada, elas tendem a se acalmarem. Tudo bem? Então, retomando um pouco o vídeo anterior, para dar uma ajustada às expectativas. O terapeuta não vai resolver o seu problema, ele não vai validar a sua escolha. Então, no caso, eu tô tentando decidir se eu separo ou não. Eu devo separar, mas eu não tô certa? O psicólogo não vai dar a resposta, não deveria, né? O psicólogo, o terapeuta, ele não deveria falar assim, não, eu acho que você tem toda a razão, você tem mesmo, porque esse casamento tá te fazendo mal, ou porque, enfim, ele não pode, ele não vai opinar, ele vai te dar as ferramentas, então lembra que eu falei, ele vai ter uma escutativa, ele vai identificar alguns pontos e ele vai trazer esses pontos nesses momentos que a gente traz os questionamentos na terapia. Eu não tô certa? E aí o psicólogo provavelmente vai te fazer uma pergunta e você vai identificar essa resposta em você. Porque se você terceirizar, né, que é outra coisa que a terapia não faz, você não vai terceirizar suas decisões. Se ele terceirizar, você sai do lugar de protagonismo da sua vida e continua no piloto automático. Então, ele não vive por você, ele não assume as suas responsabilidades. É muito triste isso, mas é muito bom. Confia. A terapia não é terceirização de escolhas. Bom, então, e agora? Agora você está na terapia, relaxa, deixa ela rolar. Agora você começa a se observar, você começa a se responsabilizar, você começa a tolerar desconfortos e você começa a construir novas respostas, você começa a construir uma nova forma de funcionamento. Você vai identificar, nossa, eu funciono assim, meu Deus, nossa, que legal, nossa, que ruim isso. E aí, lembra do vídeo dos 3 passos para a mudança? E agora que eu reconheço e que eu aceito,
eu concordo que eu sou assim, que eu funciono dessa forma, agora eu posso decidir se eu mudo ou não. Então, estar na terapia não significa que as coisas vão mudar automaticamente. Ah, tô na terapia, agora tudo tá resolvido. Não, significa que agora você não tá mais no piloto automático. Significa que agora você tem consciência das decisões que você toma, que você tem consciência das atitudes que você tem, que você tem consciência desses sentimentos, da onde vem, eu tô nomeando, eu tô sabendo, eu tô aqui, eu tô vendo. E isso, gente, é muita coisa. Isso já é muita coisa. Pode parecer que não. Tô na terapia, nossa, até agora não resolvi nada, não decidi nada. Calma que isso está sendo construído, está sendo fortalecido. A sua jangada está sendo construída, porque quando chegar a fase da arrebentação, você vai atravessar. Então, se você está iniciando a terapia, está querendo começar, salva esse vídeo, assiste ele de novo, identifica se você já passou por essa fase, se você já sentiu esses medos. Comenta aqui também qualquer coisa que você achar confortável. Se você conhece alguém que está querendo ou que está começando, está com medo de começar a terapia, manda esse vídeo para ele ou para ela se tranquilizar. E se você já está em processo de terapia, conta aqui pra gente esses medos, essas questões, esses pensamentos, se eu paro, se eu não paro, né? Ajude outras pessoas também a não desistir, a não deixar esses medos impedir esse processo que é tão lindo, que é o processo de autoconhecimento e tomada das rédeas da sua vida, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!